Olá, bem-vindo a mais um Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler Isaías 41, versículo 10, que diz: Não tenha medo, eu estou com você, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo de muita tensão, né? Cada dia que passa, essa situação do Covid, vacina, mudanças do próprio vírus, as variantes do vírus, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o nosso coração vai experimentando uma certa insegurança, né? Eu fico imaginando o momento que o povo de Israel estava vivendo, né? Havia uma promessa do Messias, a nação de Israel passou por um cativeiro, depois passou pelo deserto, enfrentou os inimigos, outras nações se levantaram contra Israel e o coração do povo foi ficando temeroso. E aí Deus vem e diz: não temas, porque eu sou contigo. Muitas vezes nós tentamos firmar as nossas esperanças baseado nas coisas que nós estamos vendo, né? Nas circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias elas são favoráveis, né? As coisas estão dando certo, né? As coisas estão acontecendo, mas nem sempre as circunstâncias são favoráveis, né? Então, o desafio que Deus faz a Israel, né? Não temas, não é porque as coisas estão dando certo, porque vocês são extraordinários, não temas porque eu sou contigo. Então, é essa presença de Deus na nossa vida que faz sentido, né? Que faz toda a diferença. Como que nós estamos lidando com esse momento, né? Qual é a diferença que há entre nós e os incrédulos, né? Aquelas pessoas que não têm esperança? Tem muita gente gemendo, né? Nós vivemos, às vezes enfrentamos os mesmos problemas, mas nós temos uma esperança, né, diferente. Então, o que Deus está dizendo aqui é que a primeira razão para não temermos é que Ele está conosco. Depois, além disso, né, Ele continua dizendo: eu sou o seu Deus, né? Então, eu estou com vocês e eu sou o Deus de vocês, né? Uma coisa é a presença de Deus em nós, outra coisa nós somos povo dele, né? Deus é nosso Deus, Ele é o nosso Pai, né? Há uma identificação de Deus com Israel aqui. Então eu não sou só presente, né, assistindo vocês todo momento, mas vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês, né? E ele usa uma analogia interessante lá em Isaías, dizendo: ainda que uma mãe, né, venha a se esquecer do filho que amamenta, ele diz: eu contudo não me esquecerei de vós, ó povo de Israel. Então é muito difícil você imaginar uma mãe amamentar um filho que ama, né? Então a mãe dá a vida pelo filho, né? E ele está dizendo: mas ainda que isso venha a acontecer, né? Ele está falando de uma situação assim absurda, né? Mesmo que isso aconteça, eu não esquecerei de vós, né? Jesus falando aos discípulos, quando ele é elevado às alturas, ele diz assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E no Novo Testamento, né, nós entendemos que Deus habita em nós, né? Nós temos o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, né, onde Deus habita. Então não é nem Deus com você, é Deus em você. Então, além dessa presença garantida, né, eu sou contigo, ele diz: eu sou o seu Deus. E aí ele chega no verso 10 e diz: eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Repare então: eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu segurarei vocês nas minhas mãos. Olha isso, né? Quando brincava com os meus filhos ainda pequenos, né, nos balanços, e eu os balançava com força e eles iam bem alto e dava gargalhada, eles não choravam não, eles estavam na maior altura e soltando aquele riso, né, aquela gargalhada. Por quê? Porque eles confiavam em mim, né? Então é assim que nós nos relacionamos com Deus também, né? Deus nos toma pela mão, Deus nos fortalece, né? Deus permite essas situações na nossa vida para provarmos do teu socorro, né? Da sua provisão, do seu cuidado, né?
O salmista diz: foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os seus decretos. Então, no contexto de Davi, as aflições que ele passou, ele aprendeu os decretos. Como aprender decreto na aflição? Ele provou daquilo que ele havia meditado. Então, muitas vezes nós meditamos numa verdade e são as circunstâncias da vida que vão permitir que vivamos aquilo, né? Eu gosto muito daquela expressão lá de Jó, no final do livro, né? Depois de Deus falar: não há homem como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, né? Virar para Satanás e dizer: observaste meu servo Jó, ninguém há como ele, homem íntegro, né? E no final da vida, depois de passar por tudo que ele passou, pelas tempestades todas, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então havia um temor no coração de Jó, havia uma fidelidade de Jó, tanto é que Deus disse isso, mas faltava experiência, né? Faltava aqueles momentos de crise, de dificuldade, de lutas, porque Jó era um homem bem sucedido, né? Tudo dava certo, mas as experiências da vida abriu os olhos de Jó para que ele contemplasse Deus numa outra perspectiva que ele ainda não conhecia, né? Então, muitas vezes, Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades da vida, para que aprendamos, né, a lidar com o seu socorro, com a sua proteção, com o seu cuidado na nossa vida. Então, há uma promessa de Deus. Eu sei que os tempos não são bons, não são favoráveis os ventos, mas não temas, não tenha medo. O seu coração pode até de vez em quando ficar abalado, mas não tenha medo, né? A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então, o perfeito amor de Deus que nos alcançou, ele tira do nosso coração todo medo. Você tem que ter toda a precaução necessária nesse tempo, tomar todo o cuidado necessário, mas não tenha medo. Não deixe que seu coração seja tomado pelo assombro, pelo medo, e nunca esqueça, né? O Senhor está com você, Ele é o seu Deus e Ele o ajudará, o sustentará e o segurará na sua mão. Você segurará na sua mão. Pai, muito obrigado, porque essa é a esperança que nós temos, a certeza que toma conta do nosso coração de que o Senhor é o nosso Deus e nós não temos motivo para temer. Oramos agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém.